Quem aqui nunca ouviu um pai, uma mãe ou uma avó, talvez até um amigo dizer: cuidado, a palavra tem poder, que atire a primeira pedra. Daí uma frase que sempre me incomodou: a palavra tem poder. Quais palavras têm poder? Que tipo de poder? O que é poder? Todos esses questionamentos sempre me deixaram muito introspectivo, muito curioso a respeito desse assunto específico. Então eu gastei algum tempo da minha vida estudando sobre o poder das palavras. Afinal, isso existe? Sim. Porém, está longe de ser aquilo que eu achava que era quando era um adolescente, né? Eu teria uma fórmula mágica e lançaria um feitiço. Eu descobri que, na verdade, o poder das palavras não está na palavra solta. O poder das palavras está justamente nas possibilidades inúmeras que elas têm de se arranjarem de formas cada vez mais bonitas, mais atrativas, mais sonoras, mais melodiosas. Então, sim, de fato, considerando as palavras como conjuntos, como um sistema linguístico e usando elas harmoniosamente, no contexto certo, no tempo certo, do jeito certo e com a tonalidade certa, ela efetivamente tem poder sobre nós. Eu preciso te lembrar aqui que os nossos ancestrais, bem lá na antiguidade, eram essencialmente contadores e ouvintes de histórias. Então, basicamente, eles se reuniam ao redor da fogueira ou ao redor de algum lugar aconchegante e contavam histórias uns aos outros. Cada um tinha o seu tempo de contar e de ouvir. E isso se perpetuou por muito tempo, de modo que você pode ver nos diálogos de Platão, por exemplo, como era a forma de debate entre Sócrates e outras pessoas. Era justamente contando histórias uns aos outros. Isso não só passa pela Idade Média, com os bardos, por exemplo, com aqueles contadores de histórias mais famosos que se utilizavam da música, da poesia, com as grandes obras literárias. Até hoje em dia, você pode enxergar o poder das palavras em textos de best-sellers, ou até mesmo nos anúncios que estão aparecendo aí aqui do meu lado, aqui em cima, aqui embaixo, ou em qualquer lugar que você pode encontrar na internet o tempo todo. O poder da palavra bem colocada, bem harmoniosa, bem organizada, é muito eficaz. E geralmente utilizam do poder dela contra nós. Tentam nos persuadir de ideias, tentam nos vender coisas, tentam nos fazer sentir isso ou aquilo propositalmente. A palavra está sempre sendo usada como uma forma de prender a nossa atenção, de chamar-nos para agir em função de alguma coisa ou em função de alguém. Veja como os discursos políticos convencem efetivamente inúmeras pessoas, usando de boa retórica. Veja como os conjuntos de anúncios que geralmente você clica foram organizações de palavras que te chamaram a atenção, às vezes pouquíssimas palavras, 2, 3 ou 4, mas foram suficientes para te impactar e fazer você clicar naquele anúncio. Ou seja, o poder da palavra é efetivo, é eficaz, é evidente, não temos que questionar isso. O sistema que nós criamos de comunicação por palavras, ele é eficiente e exerce grande poder sobre nós. O grande convite que eu quero fazer aqui é te convidar a não só passar a reparar no poder que as palavras de fora para dentro têm sobre você, como reparar o poder que as palavras de dentro para fora também têm sobre você e sobre quem está ao seu redor. Eduardo, isso parece papo de coaching, isso parece autoajuda, isso parece não sei o quê. Se você pensa isso, meu amigo, sinto muito, o problema é seu. O que eu quero dizer é que efetivamente existe um estudo histórico, existe toda uma historiografia, existe diversos estudos de neurolinguística, de neurociência, neuropsicologia, que apontam o poder efetivo das palavras sobre nós. Mas eu não estou falando de um poder transcendental, de algo espiritual. Não, eu estou falando mesmo de algo físico, de algo que você pode tocar, de algo que você pode sentir no seu cotidiano, no seu dia a dia. Estou falando de algo muito mais material, muito mais físico do que você talvez esteja pensando. As palavras são símbolos, elas simbolizam coisas que nós pensamos, simbolizam coisas que se encontram na realidade. A palavra em si não é lá grande coisa. A questão é o que ela simboliza. E esse símbolo bem organizado com outros símbolos afeta o nosso cérebro de forma que às vezes nós não temos nem muito controle, porque é
como se movesse as nossas entranhas, né? Existem determinadas frases, determinadas palavras, determinadas proposições que estão ligadas a sentimentos muito bons ou muito ruins em nós, que quando ouvimos já dispara aquele mesmo sentimento de quando ouvimos pela primeira vez. Enfim, eu iria ter que ficar aqui horas e horas falando e dando exemplos, mas o que eu quero dizer é o seguinte: aproveite que existe um poder efetivo das palavras e use-as de dentro para fora. Comece a colocar no papel as coisas que você sente, as coisas que você pensa, a contar um pouco sobre o seu dia, a criar narrativas sobre determinada coisa que aconteceu e que te deixou pensando sobre aquilo. Em suma, o convite é: escreva um pouco mais e perceba o quanto esse exercício de colocar as palavras diante de si fazem toda a diferença. Isso porque quando você pensa, esses símbolos ainda estão num nível subjetivo e ainda não estão bem descritos, né? Bem caracterizados, podemos dizer. Mas quando você coloca no papel, que você é como se fosse uma terceira pessoa olhando para o que você mesmo está dizendo sobre si, ou sobre uma situação, ou sobre o que você pensa, não é mais só você dentro do seu mundinho. É você olhando para o seu mundinho do lado de fora. E isso é absolutamente crucial em todo o processo de autoconhecimento. Olhar-se do ponto de vista dos outros. Quando você conseguir colocar no papel as suas experiências, o que sente, pensa, ou o que você quiser escrever, e passar a olhar como uma terceira pessoa, como alguém que está de fora, veja como você pode ressignificar os símbolos que você colocou ali. Como as experiências negativas que você escreveu ao longo do tempo podem se tornar experiências de aprendizado, experiências positivas. Veja, por exemplo, como uma narrativa que você fez sobre algo muito ruim que aconteceu com você, aos poucos vai perdendo a sua força e vai ganhando outros significados. Caso você não seja muito adepto, pelo menos não ainda, de escrever, eu te convido ao exercício da leitura, pelo menos. Pegue algum livro que você já leu quando criança, quando adolescente, ou até no mês passado, e releia alguma passagem que você lembra que te chamou a atenção. E veja que daqueles mesmos símbolos, daquelas coisas que deveriam ter os mesmos significados, aparentemente, dali, agora com uma nova interpretação, com um novo olhar, com uma nova bagagem cultural, um maior nível de amadurecimento, enfim, com tudo isso junto, aqueles símbolos podem significar ainda mais do que significavam para você mesmo de um mês atrás. Então as palavras têm um poder incrível. Por trás delas você encontra símbolos e sentidos que podem ajudar você a ir construindo uma narrativa sobre a sua própria vida, de forma que você se reconcilie com tudo aquilo de ruim que você experimentou, que você consiga perpetuar tudo de bom que você experimentou, que você consiga expressar para o mundo adequadamente o que você pensa, etc. Eu sei que esse vídeo ficou ainda um pouco superficial, mas isso foi de propósito, cara, me desculpa. O negócio é o seguinte, eu não quero esgotar todo o assunto aqui de uma vez. Eu quero te colocar para pensar um pouco em alguns conceitos, em algumas coisinhas que eu falei, mas eu quero que você vá além. É por isso que eu estou fazendo posts em diversos âmbitos sobre essas mesmas coisas, para fazer você pensar além. Não só ouvindo, mas também lendo, vendo imagens, enfim, construir o conhecimento de diversas formas. Fique esperto que vão ter lives sobre escrita, e sobre escrita como forma de terapia, o olhar da psicologia sobre as palavras e sobre a escrita, análises de caso sobre como de fato as palavras transformaram vidas de pessoas, em breve um livro sobre escrita terapêutica. Fique esperto, um abraço e até a próxima. Valeu!